Bom dia! Hoje são 5 de maio de 2013, domingo, Brasília, Distrito Federal. Esse é o segundo vídeo que eu estou fazendo, melhor dizendo, acerca do tema conflito entre ciência e religião. Expliquei na primeira parte, no primeiro vídeo, que a ciência estuda a religião. Pouca gente sabe disso. A ciência estuda o fenômeno religioso. E o nome dessa ciência é a antropologia e a sociologia. Mostrei aqui e apresentei livros, livros sobre antropologia e sociologia. Muito bem. Eu sempre digo em meus vídeos que o público destinatário desses vídeos, principalmente, é o ateu. Faço vídeos para os ateus, preferencialmente. Existem ateus que não creem em Deus, em deuses, mas não estudam, não leem. Existem ateus assim. E existem ateus que estudam, que pesquisam, para sedimentar a sua descrença. Então, a esses ateus que não estudam, os meus vídeos aí para instruí-los, dando aqui o material necessário para fortalecer a sua descrença. E também esses vídeos são destinados às pessoas que creem, pessoas que acreditam em deuses, em Deus. Não há problema algum em assistir a esses vídeos, de forma alguma. E caso você queira, no finalzinho, fazer algum comentário, o YouTube é muito democrático, ele cede esse espaço. Então escreva alguma coisa que eu terei o maior prazer em responder a sua dúvida ou a sua opinião, tá? Você que crê, não há problema algum, pode assistir ao meu vídeo. E eu vou dizer uma coisa, quando você terminar de assistir a esse vídeo, com certeza você vai ficar sabendo que o ateísmo não é esse bicho-papão que os líderes religiosos falam falsamente, propagam falsamente por aí, de forma alguma, tá? Vamos aqui. Eu vou colocar... Eu sempre digo que o ateísmo é 100% verdade, porque é baseado na ciência, e aí as suas ramificações, antropologia, sociologia, física, química, biologia, arqueologia, e também o ateísmo se baseia na história do homem, na história da civilização, e também se baseia, por incrível que pareça, na própria teologia, na teologia séria, teólogos sérios. O ateísmo vai lá e descobre que a religião é pura fantasia. Pois bem, vou mostrar aqui, por que Deus não existe. O Deus e deuses não existem. Por quê? É simples, Muita gente diz, não, a ciência não tem como provar a existência de Deus ou a inexistência de Deus. Não tem como comprovar. Ciência é uma coisa, religião é outra. Vamos aqui. Deus não existe. Os deuses não existem. Por que eu digo isso? Porque pesquisas científicas feitas em várias e várias sociedades no mundo, em toda a história do homem, comprovam que o homem é que cria as suas religiões. E essas religiões criam vários deuses. É por isso que a gente constata que Deus algum existe. Porque pesquisas científicas mostram que o homem é que cria essas coisas. Ele inventa em sua imaginação, cria várias religiões. E é por isso que as religiões são diferentes. E é por isso que os deuses são diferentes. Os deuses são criados pelo homem e não o contrário. Deus algum existe, deuses não existem. E veja, ora, a antropologia cultural, mostrei aqui, Antropologia cultural é a ciência que estuda o homem ali em seu meio, desvendando ritos, crenças, religião, rituais, mitos, não é isso? É a ciência, é a antropologia cultural. Muito bem. Muita gente diz que existe conflito entre ciência e religião. Que conflito? Religião é pura fantasia, é pura ilusão, é pura criação do homem. A ciência não. A ciência, o homem vai descobrindo as coisas
por meio de pesquisa, estudo, observação, experimentação, etc. A ciência é uma coisa completamente diferente da religião. Religião é pura fantasia, criada pela imaginação do cérebro humano. O cientista não, ele vai descobrindo, desvendando as coisas e explicando. Vou aqui fazer algumas notações sobre ciência e religião. Veja, ciência e religião. Muito bem, ciência e religião, vamos aqui. Qual dessas duas aqui apresenta a razão? Qual? A racionalidade. Ora, a ciência, razão é com a ciência, que é a racionalidade. E a religião é marcada por quê? Pela fé, apenas pela fé. A fé religiosa. A fé é apenas uma criação do cérebro humano. E a fé é altamente produtiva em ilusões. Não há aqui, de forma alguma, a racionalidade. O cérebro cai diante da fé. Vai parar numa lata de lixo. Já dizia Carl Sagan. Pois bem, fé é pura imaginação. Aqui não, a ciência é pura razão. É o intelecto trabalhando, o cérebro humano trabalhando, descobrindo as coisas e desvendando-as com explicações. É a ciência. Qual dessas aqui é, vamos dizer, que representa o progresso? Ora, é a ciência. A ciência é o progresso. A religião é o atraso. Ideias religiosas são terríveis. Não tem apoio algum na racionalidade. A ideia religiosa. Já a ciência é progresso. O cientista trabalha visando ao progresso. E o mundo de hoje, ano 2013, é milhões e milhões de vezes melhor do que o mundo quando existia apenas religião. E a ciência era praticamente zero. Ciência é progresso. É o estudo de cientistas que trazem problemas de saúde em suas pesquisas científicas para descobrir meios de o homem viver mais e viver com dignidade. E a ciência é muito compreensiva. Aqui não. Religião são ideias atrasadas, ideias ridículas, ideias imbecis. Ciência. Vamos aqui. Violência. Qual dessas áreas aqui traz a violência, traz o fanatismo e traz a intolerância? Ora, a religião, violência, fanatismo e intolerância. Não há na vida do homem, no planeta Terra, sequer um grupo terrorista formado por cientistas. Não há. Ao contrário, os cientistas foram, ao longo do tempo, perseguidos pela religião. Eis a grande verdade. Aqui a racionalidade, aqui a irracionalidade. Nicolau Copérnico, Galileu Galilei, Albert Einstein, Max Planck, Isaac Newton, Carl Sagan, Richard Dawkins, Stephen Hawking, Sam Harris, são cientistas, homens que estudam o homem, que estudam a realidade e apresentam provas mediante observação, contemplação, pesquisa, muito estudo. Aqui está, ciência. Aqui não, é violência absurda. A história da religião é história de violência. Um professor aqui de Brasília, da Universidade de Brasília, UNB, chamado Antônio José Barbosa, numa certa entrevista prestada aqui a um canal de televisão, historiador, ele é doutor em História pela UNB, aqui, professor da UNB em Brasília. E ele disse que 64% das guerras existentes na vida do homem foram guerras de cunho religioso. Isso significa o quê? Que a religião está eivada de violência, de fanatismo e intolerância.
A ciência não. Na ciência não existe violência, não existe fanatismo, não existe intolerância. Jamais um cientista colocou um explosivo no corpo para matar outro cientista que discorde aí de sua teoria. Jamais. Jamais na história do mundo houve um grupo terrorista composto por cientistas. Jamais. O cientista trabalha para o bem da humanidade. Já a religião está eivada, e ainda hoje, ano 2013, de violência em várias partes do planeta Terra. E aqui temos várias organizações criminosas e todas de cunho religioso. É fácil. Apenas uma pessoa fanática não vê isso aqui, porque o fanatismo atrapalha o cérebro humano. Mas veja aqui a religião. Posso dar vários exemplos. A Ku Klux Klan, organização criminosa norte-americana, Estados Unidos da América do Norte. Ali, cristãos protestantes de cor branca, cristãos protestantes, se reuniram para matar negros, ateus, etc. E matavam queimando a pessoa viva. Cristãos protestantes, a Ku Klux Klan. Temos o IRA, Exército Republicano Irlandês, lá na Irlanda do Norte, um grupo de cristãos católicos, o IRA, matando várias pessoas. Terrorismo, matou centenas e centenas de pessoas inocentes com atos de terrorismo. A religião. Temos aqui a parte toda do Oriente Médio. Ali o povo mergulhado nas religiões. E vemos ali uma violência assustadora, não é isso? Ora, lá em Israel, na Palestina, quem briga ali? Os religiosos. Temos ali os judeus, judeus, e os árabes, lá em Israel, brigando dia a dia, uns se matando, outros se matando, numa violência assustadora, não é isso? E temos a Jihad Islâmica, né? Grupos terroristas. Pode somar aí, pode contar nos dedos. Todos esses grupos terroristas têm raízes religiosas. É a religião que mata, que persegue, por sua ignorância. A ciência não. A ciência é progresso, é razão, é racionalidade, é amor, entende o ser humano e explica o ser humano. A ciência, já a religião é pura ignorância, pura fantasia. Veja o ponto de vista da ciência em relação, por exemplo, à homossexualidade. O cientista sabe o que é homossexualidade, porque ele estuda a homossexualidade. O cientista, mediante observação, experimentação, pesquisa e muito estudo. E a ciência, só a ciência, entende e sabe o que é a homossexualidade. A religião não sabe nada sobre homossexualidade, pois a ciência agasalha o homossexual, respeita e explica, e ainda diz que a homossexualidade não é um mal, não é apenas uma variante sexual e é um sentimento que sai do ser humano, um sentimento fiel entre pessoas do mesmo sexo. Nenhum problema para a ciência. E explica, a ciência explica, e entende a homossexualidade, está dentro do homem. Já vem a religião, puramente ilusão, idiotice, ignorância, e coloca a homossexualidade como um pecado, que Deus não aprova isso, que é um absurdo a homossexualidade, que tem que ser homem com mulher, e não homem com homem, mulher com mulher. Uma profunda ignorância. E se apoia também em livros sagrados, que é pior, em que ali as sociedades não tinham conduta boa alguma para mostrar. Ao contrário. E aqui está. Veja a visão. Veja como a ciência analisa, por exemplo, a masturbação. A masturbação, a ciência entende de masturbação. A religião não entende nada. E a ciência explica ainda. Ora, a masturbação é uma ação sadia de jovens, homens e mulheres, que estão no desabrochar da vida sexual. E
nessa época a masturbação é muito comum e é sadia ao organismo humano. Já a religião não. Masturbação é contra Deus e vai para o inferno quem se masturbar. Tudo isso, ignorância religiosa. A visão do sexo. Ora, o sexo é uma coisa maravilhosa. E a ciência, que realmente sabe, que entende de sexo, o diz e prova que o sexo é uma coisa maravilhosa. Já a religião coloca o sexo como um pecado. A vida, a visão religiosa sobre o sexo é terrível. E depois em vários vídeos eu farei aqui, né, algumas explanações. Mas a religião via o sexo como uma coisa pecaminosa. Pura ignorância. Pura ignorância. Então, ciência é uma coisa. É racionalidade, é amor, é abraçar o próximo, entender e principalmente explicar o que acontece no organismo humano, né? E fora dele também. Isso aqui é ciência, é amor. Religião não. Religião é fé, é ilusão, é fantasia e cria ideias de um mundo completamente atrasado, ridículo, violento. Ela favorece a violência. Ela favorece a violência, a religião. E os exemplos estão aí, grupos terroristas, né? As religiões perseguindo a todos. A história das religiões é uma história de sangue, de covardia, obrigando as pessoas a aceitar aqueles credos. Aqui está, religião é um atraso, é ilusão, e é bem fácil de mostrar isso aqui e de provar, como eu estou fazendo aqui agora, nesse momento, né? Então veja, ciência e religião são coisas completamente diferentes. E como eu expliquei no vídeo anterior, a ciência estuda a religião. Estuda a religião. E muita gente pensa que não, mas estuda. E as ciências que estudam a religião são a antropologia e também a sociologia. As duas estudam o fenômeno religioso. E elas comprovam que a religião é mera criação do homem. O homem cria as suas religiões. Tanto é verdade que as religiões são diferentes. E o homem também cria os deuses. E tanto é verdade que os deuses dessas religiões são diferentes. É porque cada comunidade pensa de uma forma diferente. E para essa comunidade, aquele Deus criado, ou os deuses criados, é que são os verdadeiros deuses. Viu aí? Então, o mundo é esse. Ciência é racionalidade. Religião é irracionalidade. Violência, barbárie, ideias atrasadas, né? Puramente fé, que não levam a nada. Muito obrigado.